Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre padrões arquiteturais. O que são padrões arquiteturais, né? São padrões de maior granularidade, né, do que se comparado com padrões de projeto mais baixa. E a ideia do padrão arquitetural, como o próprio nome indica, né, é definir uma macroestrutura para aquela arquitetura do seu sistema. Então, seria definir os subsistemas principais e como ocorre a comunicação entre esses subsistemas. Então, você pode ter o subsistema, por exemplo, de folha de pagamento, outro subsistema de tributação, um subsistema de contabilidade. Se a gente pensar num sistema, por exemplo, para um mercado varejista, por exemplo. Bom, e nessa aula a gente vai falar então sobre 4 padrões arquiteturais. Primeiro, sobre o MVC, que é amplamente conhecido e difundido, né? Já tem alguns anos que esse padrão ele é bastante conhecido, principalmente no desenvolvimento de aplicações web. Vamos falar também sobre microserviços, sobre dutos e filtros e sobre camadas, estilo arquitetural baseado em camadas. Bom, o que seria o MVC, né? MVC vem da sigla Model View Controller, né? De modo que esse padrão arquitetural, né, ele foi proposto já há algum tempo, aí, foi na década de 70. Ele inclusive serviu como base para a criação da linguagem Smalltalk, né, na década de 80. E ele ainda, né, é um padrão amplamente utilizado. Então, muitos frameworks web, eles se baseiam nesse padrão, né? Então, por exemplo, se você trabalha com linguagem Java, você tem o framework para desenvolvimento da aplicação web, vamos supor, o Spring. O Spring, MVC, ele usa o padrão arquitetural Model View Controller, por exemplo. Na verdade, a maior parte desses frameworks web usam MVC. Então, a ideia do MVC é você dividir a sua aplicação, vamos dizer assim, em 3 partes. Modelo, visão e controlador. Bom, o que seria a view? A view seria a interface gráfica da sua aplicação. Seria ali só no linguajar do desenvolvedor, né? Só o front-end, onde você tem botões, painéis. Já o modelo seria as classes não visuais do seu sistema. Então, aquilo que você não visualiza, não é interface gráfica. E, inclusive, o modelo, ele encapsula dados do domínio da aplicação, né? Então, se a sua aplicação é mercado financeiro, você pode ter uma classe ativo que representa um ativo, por exemplo, uma bolsa de valores. Seria o seu modelo. Já o controlador, ele é um tratador de eventos que ocorre na view, né? Então, se você, por exemplo, entra com alguns dados e clica no botão na tela, então esse evento de clique, ele é tratado pelo controlador. Então, e o controlador, ele pode atualizar a view ou o modelo, né? Então, a ideia é essa. Bom, sobre a interface gráfica, a gente tem que a visão e o controlador. Geralmente, cada visão, você tem um controlador para ela, associado a ela. Então, é muito comum, para cada view, você ter apenas um controlador. Bom, a interface gráfica, ela não conhece detalhes do model, né? Ou seja, ou melhor, o model não conhece a interface gráfica, né? De modo que as classes de interface gráfica, elas são observadoras do modelo. Quais são as vantagens do MVC, né? Separar a apresentação do modelo. Então, uma coisa é o modelo, é o dado, por exemplo, que pode estar representado, por exemplo, no JSON.
ou um XML. Por exemplo, você pode ter as horas e os minutos de um relógio representado através de um JSON. Mas como aquilo vai ser apresentado através de um relógio, seja ele digital ou analógico. Então, você separa, né, muito claro a apresentação, que é a view, do modelo, que é o dado propriamente dito. Bom, por que isso é bom, né? Às vezes a gente pode se perguntar. Porque promove uma boa testabilidade no seu sistema, né? Para testar principalmente objetos que você não vê, objetos não visuais. Então, nesse slide agora, tem um exemplo, né? Que vocês podem ver aí, onde a pessoa usa um framework JavaScript, que é o Vue. E o Vue, se você for observar, então ele vai te permitir, ele é um framework para auxiliar no desenvolvimento do front-end, né, da interface gráfica. E você pode ver nesse código JavaScript aqui, que a Vue e o controller, eles estão na mesma classe, né? Então, por exemplo, o que é Vue aqui? Seria a sua div, né? A sua div que vai ter, por exemplo, uma temperatura ali. Então, o model seria, vamos supor, uma temperatura. Vamos supor a temperatura de hoje. Seria o seu model. À medida que você clica nesse model, no botão de incrementa, você gera um evento nessa view. E esse evento ele é tratado por um controlador que está justamente nessa view. Então veja, o modelo seria o valor da temperatura, o dado propriamente dito. Já a interface gráfica seria o botão de incrementa, o que é mostrado na tela, né, no caso a temperatura. Bom, então esse foi o MVC, né, esse padrão arquitetural aí amplamente usado, né, para desenvolvimento de aplicações web. Agora eu vou falar um pouco sobre um outro padrão arquitetural, que são os microserviços. Bom, o que vem a ser microserviços, né? Por que eu devo usar microserviços? Bom, hoje em dia, cada vez mais, né, dentro da metodologia ágil, né, quando se fala XP, Scrum, o que é pregado nesses processos de software, né? Que você tenha iterações rápidas, então você produza várias releases do software, né? Então agora você tem uma comunicação mais direta com o seu cliente, um feedback constante. Bom, só que o que acontece? Para você conseguir esses objetivos, né, ou seja, releases rápidas, você precisa de um padrão arquitetural que te permita isso. E os microserviços são um estilo de padrão arquitetural que vai te possibilitar isso, né? Porque qual é o problema que a gente tem, né? Por que os microserviços foram propostos aí? Bom, o que acontece é que antigamente, né, as aplicações eram um grande grande monólito. E aí, você então tinha o quê? Sistemas monolíticos. O que seria isso? Significa dizer que seu sistema ele é apenas um arquivo executável, certo? Então, por exemplo, é como se você tivesse só um processo rodando ali no seu sistema operacional. Então, um arquivo executável WAR, por exemplo, né? Ou exe. Então você tinha um único módulo. Só que o problema disso é que se falhasse, o sistema ficava fora do ar, né? Então você tinha um ponto único de falha ali. Bom, como os microserviços então surgiram justamente para resolver problemas com esses monolíticos, né? Então qual que é a ideia do microserviço? Cada funcionalidade da aplicação ela vai ser feita, digamos assim,
por um microserviço diferente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tem um sistema X que foi desenvolvido por 10 equipes, 10 mini equipes. Seriam, de modo que cada equipe fez um microserviço. Por que seria bom isso? Por que é bom isso? Porque as equipes elas são independentes. Então os microserviços eles são independentes, né? Então acaba que cada equipe desenvolve o seu microserviço, testa, disponibiliza em produção, né? Vocês até já devem ter observado, às vezes quem já está trabalhando na área e tudo, tem um problema que às vezes acontece, que sempre quando você adiciona, né, uma feature nova no código, você pode às vezes quebrar o código, né? Então aqui até tem um exemplo dessa figura aqui, né, que a pessoa vai adicionar uma feature nova, mas imagina, as pessoas estão sentadas ali naquele tronco. Se ela cortar aquele tronco ali, todo mundo vai cair, né? Então, e isso é muito comum, né, na engenharia de software, a gente modificar o software, até para atender novos requisitos, ou mesmo para, digamos assim, corrigir bugs, ou refatorar também o código. Bom, então, os microserviços, como eu estava dizendo, eles vieram para sanar um problema nos sistemas monolíticos, né? Então, agora, veja, ao invés de você ter um sistema monolítico, que é um sistema representado por um único módulo, por exemplo, um arquivo WAR, agora não. Você vai ter vários processos no sistema operacional rodando de maneira independente. E são os microserviços. Então, esses microserviços, eles são independentes. Agora, cada equipe cuida do seu microserviço. E como que esses microserviços comunicam entre si? Através da rede, né? Através de protocolo de rede. Por que geralmente cada funcionalidade agora do software será feita por um microserviço diferente? Isso é bom porque você não tem mais uma autoridade central. Tipo, eu tenho um microserviço, mas eu tenho que pedir autorização para colocar isso em produção. Não. Cada equipe cuida do seu microserviço. E cada equipe vai individualmente testar e subir isso em produção. Né? Então, isso é muito interessante. Bom, aqui... peraí... Então, a ideia do microserviços é agora você ter vários processos no sistema operacional. Né? Você não vai ter só um processo, igual antes nos sistemas monolíticos. Quem que usa microserviços na prática? Grandes empresas da internet, né? Como a Amazon, Google, Facebook, né? Netflix. Então, por exemplo, a Netflix, antigamente, era um grande sistema monolítico, né? Só que hoje ela roda utilizando um padrão arquitetural baseado em microserviços. Então, a Netflix hoje, ela é representada por cerca de 500 microserviços. Então, veja nesse slide agora, por exemplo, você tem um grafo, sendo que cada nodo do grafo representa um microserviço diferente. Por que isso é bom? Pelo seguinte, se, por exemplo, alguma parte da Netflix para de funcionar, por exemplo, às vezes a pesquisa por um filme, seja ele de drama, comédia e tudo, se isso parar de funcionar, às vezes outra parte, por exemplo, a parte de séries, pode não parar de funcionar, por exemplo. Um exemplo simples, né? Mas de que você não derruba toda a aplicação. Essa é a vantagem. Inclusive,
o motivo que fez com que a Netflix adotasse, né, migrasse para uma arquitetura microserviços, foi que em 2008 ocorreu uma falha no banco de dados central desse sistema monolítico. Né? Então era um grande sistema monolítico e que ocorreu uma falha e ficou 4 dias fora do ar. Então eles começaram a migrar, né, dividir cada equipe Scrum lá, começou a criar um microserviço diferente, e essa migração levou 7 anos. Né, então não é uma coisa assim, você migrar de um sistema monolítico, né, para um sistema baseado em microserviços, leva tempo, né, levou bastante tempo. Então, quais são as características aí dos times que desenvolvem microserviços? Né? Vamos falar um pouquinho disso. Então, a primeira coisa, cada time tem que desenvolver, testar um microserviço e colocar esse microserviço em produção. Né? Então, esses serviços eles são independentes. Então, outra coisa, esses microserviços comunicam entre si, através da rede. Só que isso pode ser uma coisa ruim, porque pode também gerar gargalos na rede, problemas de desempenho. Bom, então agora a gente não tem mais uma autoridade, tipo, igual um time de garantia de qualidade, por exemplo, que é muito comum às vezes quando a gente trabalha em empresas que os sistemas são monolíticos, toda release nova do software, né, vai ter que passar por um time de garantia de qualidade, né, que vai fazer testes, rodar uma série de testes unitários, testes de integração, tudo isso a gente vai falar com mais calma nas próximas aulas, né? Mas, de maneira geral, você tem... agora você não tem mais essa autoridade central, né? Eu vou gerar uma nova release para o meu sistema e eu preciso pedir aprovação para um time de garantia de qualidade. Você não tem mais isso. Ou mesmo, às vezes você precisa, igual antigamente, num sistema monolítico, você precisa adicionar uma nova tabela ou uma nova coluna no banco de dados, você precisava pedir autorização para o DBA, para a equipe de DBA. Então, facilitou muito nesse sentido, né, de você não ficar pedindo autorização para colocar o seu microserviço em produção, né. Bom, e o que o Cloud Computing, né, computação na nuvem, tem a ver com microserviços? Bom, as plataformas, né, de computação na nuvem, elas ajudaram muito a implementação de uma arquitetura microserviços, né? Então você tem lá, por exemplo, o Amazon Web Services, né, que é a plataforma de computação em nuvem da Amazon. Você tem o Google Cloud, né, que seria a plataforma de cloud do Google, e você tem o Microsoft Azure, que é da Microsoft. E, inclusive, a Netflix, né, como eu citei no slide anterior, ela roda uma plataforma de cloud na Amazon AWS, né? Então, isso é bastante interessante, porque você pensa, você tem 500 microserviços e você pode escalar isso. Se você precisar, por exemplo, mais memória, mais processador, você pode usar essa plataforma de cloud, né, da AWS para angariar mais recursos de hardware, né? Quais são as vantagens de computação na nuvem, né? Bom, uma das vantagens é você conseguir gerar releases rápidos, né? A gente, antigamente, né, muito antigamente, as releases, né, demoravam, né? Então,
você demorava, assim, às vezes, meses para gerar uma release, né? Agora não. Você pode ter intervalos de geração de release mais rápido. E outra coisa, você tem uma escalabilidade melhor, né? Por quê? Porque você pode colocar o seu sistema monolítico, se quiser, e fazer uma redundância, isso em vários servidores. Então, se cair um servidor, você tem aquele serviço rodando em outro lugar, em outro servidor. Mas quais são as desvantagens do cloud computing, né? Nada é perfeito. Tudo acaba que tem as vantagens e as desvantagens. A desvantagem é que, veja, num sistema monolítico, você só tem um processo que o sistema operacional tem que analisar, tem que gerenciar, né? Já num sistema baseado na arquitetura de microserviços, você pode ter centenas ou até milhares de processos, né? Então é algo muito mais complexo de se gerenciar. E esse microserviço, eles comunicam entre si através de protocolos de rede. Só que pode ter algum gargalo na rede, algum gargalo de desempenho também, né? Às vezes o tráfego na rede fica congestionado. Bom, nesse slide agora eu falo sobre a escalabilidade que eu posso ter nos microserviços. Então veja, agora eu não tenho um monolito só. Cada microserviço eu vou colocar ele executando em um servidor diferente, né? E isso é bom, que você pode inclusive replicar esses microserviços entre vários servidores. Então isso você ganha o quê? Redundância. Você ganha maior disponibilidade também da sua aplicação. Se cair, você tem aquele microserviço no outro servidor. Você consegue escalar melhor, ou seja, se precisa de mais memória, de mais processamento, só alocar um servidor a mais. Pede lá para a plataforma lá da AWS lá um servidor a mais. É claro que você paga mais também por isso, né? A ideia da computação em nuvem você vai pagando conforme você usa, né? Se você usa mais, você paga mais, porque você vai estar precisando de mais memória, mais servidor, né? Mais processamento. Agora eu vou dar um exemplo de o que seria um exemplo mais prático, o que seria a escalabilidade, né? Então pensa o seguinte: suponha que você tem uma cantina numa universidade, tá? Que é onde as pessoas vão ali para fazer suas refeições ou lanches. Bom, suponha o seguinte, que essa cantina, ela, na hora de fazer o pedido ou até na hora de pagar, está demorando muito e tal. Então, se está demorando muito, o que seria interessante? Se a gente fosse pensar num sistema monolítico, você ia fazer uma cópia exata daquela cantina, mas aí você tinha que replicar tudo: a cozinha, o caixa, a fila de atendimento. Quer dizer, ficaria até caro, né? Se duplicar toda a cantina, né? Já se a gente for pensar em microserviços, você pode pensar que a sua cantina é um conjunto de microserviços. Então você tem o caixa, que é um microserviço e que vai receber os pagamentos dos clientes da cantina. Mas você pode ter uma fila ali de pedidos, né? E essa fila de pedidos, como se diz, o que eu poderia dizer? Ela seria um outro microserviço, né? Então, tem tudo isso aí. Bom, e o que eu poderia fazer para ter maior escalabilidade? Ao invés de eu ampliar toda a cozinha, para aumentar o desempenho, retirar esse gargalo que tem na hora de, por exemplo, fazer os pagamentos, basta eu adicionar um caixa a mais e um atendente, que aí eu consigo
digamos assim, tirar esse gargalo, né? Então veja que uma coisinha a mais ali que você, um caixa a mais que você coloca ali, você já evita que você tenha que refazer toda a sua cozinha, né? Ampliar, gastar mais, né? Bom, vou falar agora um pouco de outros padrões ou estilos arquiteturais, como preferirem, né? Eu vou falar um pouco sobre dutos e filtros, né? Ou pipes and filters. Bom, essa arquitetura ela é muito comum em sistemas Unix, né? Então, qual que é a ideia dos filtros? Os filtros são os programas. Poderia a gente pensar como se fossem os comandos do Linux lá, né? E então cada programa tem uma entrada e uma saída bem definida. E esses programas eles são digamos assim, como que ocorre a comunicação entre esses programas, entre esses filtros? Através de dutos. Só que o que acontece? Essa imagem fica mais clara. Cada caixinha ali é um filtro, é um programa. Que, veja, um filtro não conhece quem é o antecessor, o filtro antecessor, e nem quem é o filtro sucessor. Então, e esses filtros, eles são conectados através de dutos, que é por onde que seriam os canos, né? Por onde aquele dado trafega. Então, aquele dado trafega através dos canos, dos pipes, e eles são processados nos filtros. Então, um exemplo são os comandos do Unix, do Linux, né? Da arquitetura, do sistema Unix. Então, quando você faz, por exemplo, esse comando aqui na tela, who, sort, lpr, na verdade são 3 filtros independentes que estão sendo executados em paralelo, né? Então, quando que eu devo usar um padrão arquitetural desse, né? Para quando eu preciso de flexibilidade e também de paralelismo, porque cada filtro, né? Então, por exemplo, cada filtro aqui, ele vai executar independente. Esse who faz uma coisa, o sort outra coisa, mas eles são feitos em paralelo. Um independe do outro, não tem uma dependência, uma relação de entrada e saída, não. Então, são os microserviços, veja, falei errado, os filtros, eles são independentes, assim como os microserviços, né, que também são independentes, os filtros também são independentes. Eles não dependem de dados em comum, eles não compartilham dados. Bom, e para terminar, eu vou falar um pouco dos sistemas em camadas, tá? Bom, acho que esses sistemas em camadas, né, muitas das vezes a gente até lembra do modelo de camada OSI, né? Aquelas 7 camadas, onde uma camada ela usa serviço da camada de baixo, né? Não é assim? Então a camada tem lá de física, enlace, seção, transporte, rede, seção, né? Só que aquela ideia, a camada de cima ela só usa serviço da camada que está abaixo dela. Então, um sistema em camadas, o módulo ali de uma camada, ele acessa as camadas inferiores. Mas não necessariamente a camada imediatamente inferior, porque isso seria um sistema estritamente em camadas, né? Onde um módulo de uma camada acessa a camada imediatamente inferior. Seria como se fosse a camada ali de enlace acessando diretamente a imediatamente inferior, que seria a camada física, se a gente for pensar no modelo de OSI, né? Baseado em 7 camadas. Né, que é um exemplo para ilustrar um pouco isso. Bom, então você tem a arquitetura em 3 camadas, onde é um caso específico dessa arquitetura em camadas, porque aqui, veja, você só tem 3 camadas, né? O que eles chamam de 3 tier, né? Então você não tem
mais camadas, você só tem apenas 3. Seria uma camada de interface com o usuário, você tem a camada de lógica de negócio, onde vai ter ali seu domínio de aplicação, e, para finalizar, uma outra camada, que é a camada de estado, onde os dados do banco de dados são persistidos. Então, essa arquitetura 3 camadas, inclusive, elas são muito usadas em... Então, como eu já disse, as 3 camadas, né? A interface seria como se fosse a view, com os botões e tal, as grids, né? As tabelas. A lógica de negócio, que seria o seu modelo. E a persistência a dados, né? Que seria o seu banco de dados. Então, é isso, pessoal. Depois assista esses vídeos complementares. E vocês podem usar também o livro Engenharia de Software Moderno para ver coisas a mais. Então, até a próxima, pessoal.